Oi pessoal, eu sou a Celcina do Uma Janela Secreta e finalmente eu consegui trazer a tag dos 50%. Até o meio do ano eu li 15 livros, o que tá muito bom tendo em vista o meu ritmo de leitura dos últimos anos. Isso graças à retomada do blog, do canal, eu tô conseguindo ler mais livros. Mas enfim, o que é essa tag dos 50%? É quando já passa do meio do ano e algumas pessoas decidem fazer um balanço geral, assim, do tudo que rolou das suas leituras. Então, a gente tem aqui 15 perguntinhas que eu vou tentar responder com base nas minhas leituras até o mês de junho de 2026. Tô gravando esse vídeo agora no iniciozinho de agosto, eu espero que ele vá ao ar até a metade do agosto, mas tá valendo ainda. Eu vou deixar as perguntas na descrição do vídeo e também no post do blog vão ter as perguntas, mas vamos lá. E a primeira é os melhores livros que você leu até agora. Eu li muito livro bom esse ano tá sendo muito bom pra leitura, mas em particular tiveram 3 livros que eu favoritei, que foram assim, leituras espetaculares, sensacionais. Eu não vou ranquear essas leituras, porque foram leituras bem diferentes, então não tem exatamente um parâmetro, uma régua para eu poder ver qual que é melhor que qual. Todos os 3 são igualmente muito bons, então eu vou mostrar na ordem que eu li mesmo, tá? O primeiro deles é o Misery, do queridíssimo Stephen King. Eu já falei desse livro nas minhas leituras de janeiro. Também tem resenha dele aqui, porque foi uma leitura, assim, maravilhosa mesmo. Eu não esperava gostar tanto desse livro. Esse livro é aquele tipo de terror psicológico muito brutal, assim. Ele é um livro, assim, bem traumático. Ele tem cenas realmente pesadas, descrições muito vívidas de torturas, tanto física quanto psicológica. Bom, como eu já falei desse livro nas minhas leituras e tem resenha dele, eu vou comentar só por cima. Pra quem não conhece, sabe como é que é a história de Misery, vai entender mais ou menos o que fala nesse livro. Bom, a gente tem aqui um livro de terror psicológico, onde a gente tem o nosso protagonista, que é um escritor super famoso, e daí ele sofre um acidente de carro. Então ele é resgatado por uma mulher que, na verdade, ela vai se revelar ser uma psicopata, uma pessoa, assim, muito instável e muito maléfica, ela é verdadeiramente má. E ele vai ser mantido em cárcere privado na casa dessa mulher, e como ele tá com muitos ossos quebrados, ele vai estar muito debilitado, então ele vai ficar à mercê dela, ela vai fazer diversos tipos de tortura com ele, tanto psicológicas quanto tortura física mesmo. O livro é muito brutal mesmo, tem descrições assim muito pesadas, e eu tava vivendo nessa tortura junto com o protagonista, então assim, foi uma leitura sensacional, com certeza uma das minhas melhores de 2026. Uma outra leitura também maravilhosa que eu li, que tipo assim, eu li muito rápido, apesar de que foi um calhamaço, é o Casa de Folhas. Nossa, gente, que livro é esse? Esse livro também, eu falei dele nas minhas leituras, eu acho que de março. E tem resenha dele também, tem uma resenha gigante, onde eu tentei trazer toda a minha experiência de leitura e comentar bastante desse livro aqui, então tá uma resenha super gigante. Esse livro, assim, foi maravilhoso, uma baita surpresa, e é um livro muito doido. Gente, ele é muito doido. Esse livro, ele é um labirinto, um quebra-cabeça, um negócio assim, ele é bem maluco, assim, e meio terror também, e muito bom. Fora que a diagramação dele também, ela é bem diferente. Gente, eu mostrei esse livro super detalhe, assim, na resenha, e aí eu recomendo vocês irem lá conferir, ou nas minhas leituras também eu mostro um pouquinho, falo um pouquinho mais rápido, mas foi uma leitura maravilhosa. Bom, e o terceiro livro, melhor leitura do ano, foi o Frankenstein, da Mary Shelley. Gente, que livro é esse? Gente, esse livro é muito bom. Esse livro me tocou, assim, de uma forma que eu fiquei completamente conectada com os personagens, conectada com a história. E, assim, foi uma leitura muito surpreendente, me fez refletir sobre muitas coisas, questionar. Eu fiquei completamente apaixonada, esse é um dos meus livros favoritos da vida. E é muito bom, tá? Eu tô com um roteiro pra resenha desse livro, mas eu acredito que vai ser a próxima resenha do canal que vai sair, vai ser desse livro aqui, tá? Eu quero muito falar desse livro em mais detalhes, mas eu comentei dele um pouquinho nas minhas leituras eu acho que foi de abril, acho que foi em abril que eu li esse livro. Enfim, mas eu vou deixar o link do vídeo aí eu comentei em mais detalhes. É um livro muito bom. A história vai muito, muito além mesmo das adaptações e tudo. E os personagens são extremamente bem trabalhados, são personagens muito complexos. E você se vê sofrendo junto com o personagem, xingando o personagem. Eu me senti completamente conectada com esse livro durante toda a leitura. As melhores continuações que você leu esse ano até agora. Gente,
Eu não li muitas continuações esse ano. Eu li 2 continuações. E as 2 continuações que eu li foram as piores leituras do ano. Então, tipo, foi uma pior do que a outra. Então, eu não tive uma continuação boa esse ano. Mas eu não vou falar dessas continuações ruins, porque elas vão entrar na categoria mais pra frente, e daí eu vou falar dessas continuações. Bom, e a terceira pergunta é lançamentos do primeiro semestre que eu quero muito ler. Gente, eu não quero ler lançamento, eu quero ler livro velho. Eu tô lendo livro velho que eu tenho aqui na minha estante, e os livros antigos que eu não tive a oportunidade de comprar antes, de ler antes, e que eu tô correndo atrás agora. Então, eu não tô mirando o lançamento, não, eu tô mirando os livros velhos. Inclusive, eu quero retomar séries antigas que eu gostava muito, tipo, 10 anos atrás, agora que eu voltei com o canal, tá dando uma nostalgia, que são, ó, tipo, Os Instrumentos Mortais, Queda dos Reinos, Vampire Academy, Gone também. Inclusive, tem um comentário do Cleiton no meu último vídeo, eu queria agradecer por ter deixado o comentário lá, me deu uma baita nostalgia ver ele falando dessa série Gone. Eu já vou aproveitar esse vídeo aqui pra deixar minha crítica, minha insatisfação com a galera Record, que simplesmente parou de publicar essas... Gente, eles pararam de publicar essa série, como pode? Eles publicaram, eu acho que até o 6º volume, eu li até o 5º, eu acho. Enfim, tem um último volume que eles publicaram que eu ainda não li. Só que a série foi lançada outros volumes lá fora, tem continuação, e a galera Record simplesmente largou de mão essa série. Por favor, gente, vamos trazer Gone de volta. Porque, enfim, resumindo, eu tô de olho nos livros antigos, livro velho, não tô muito de olho nos lançamentos não, então não tem lançamento no primeiro semestre que eu queira ler. Na verdade, eu nem sei muito o que lançou no primeiro semestre. Mas, enfim, a quarta pergunta é mais ou menos na mesma pegada, que é os lançamentos mais aguardados pro segundo semestre. Eu não tô acompanhando lançamentos, gente. Eu peço desculpas, porque eu tô gravando vídeos e tal, falando de livros, e daí eu não tô acompanhando o lançamento, fica meio chato. Mas deixa eu voltar de vez, assim. Me dê mais um ano. Que daí eu vou começar a estar mais por dentro dos lançamentos, né? No momento, foi o que eu disse, eu tô querendo livro velho. É os livros que eu tenho aqui na minha estante, as séries que eu não terminei, que eu quero finalizar. E outros livros que eu já queria muito estar lendo, estar comprando. Estão na minha wishlist já há muitos anos. E que agora... o negócio, a fila tá andando. A quinta pergunta é as maiores decepções do ano até agora. Chegou o meu momento. Eu vou descer o pau nesses livros. Gente, eu tive 3 grandes decepções. Foram 3 leituras. Uma muito ruim, mas enfim, foram todas decepções, não foram leituras muito boas. E daí eu vou ranquear, tá? Dessa vez eu consigo classificar muito bem qual é que é pior que qual, tá? Então, um menos pior dentre os 3, mas que, enfim... é o segundo volume da série Maxton Hall, Salve-se. Gente, é muito chato esse livro, muito chato. É engraçado que eu gostei do primeiro volume, eu li em janeiro, e daí eu comprei o segundo, eu vim super empolgada. Gente, esse livro pequenininho aqui me tomou muitos dias, tá? Eu achei ele muito chato, muito arrastado, tá? Não é um livro ruim, gente, vocês que são fãs da série, qualquer coisa... eu não quero desestimular ninguém a ler esse livro, não, tá? Mas comigo não funcionou muito, não. Gente, a luzinha que eu uso pra não ficar muito escura aqui apagou, mas agora já voltou. Infelizmente, cortou meu raciocínio, mas enfim. Eu tava falando do segundo volume da série, que é o seguinte, não é um livro muito ruim, mas ele tá com ritmo bem devagar, eu achei... foi bem decepcionante, eu achei uma leitura bem decepcionante. Bom... a segunda grande decepção do ano é o Verity, da Colleen Hoover. Gente, eu me decepcionei muito com esse livro. Eu tava com as expectativas lá no alto pra ler esse livro, e eu achei o livro muito ruim. Eu achei ele muito ruim. Eu li ele bem rápido, tá? Eu li em poucas horas, mas é porque ele é muito viciante, e a narrativa, a escrita dele é muito pobre. Então, não é um livro que te faz ficar pensando... isso aqui não. Eu li assim... E não é porque o livro é viciante que ele é bom, tá? É o caso desse aqui. Ele é viciante, mas ele é ruim. Ai, não sei se vou focar. Enfim, eu achei ele muito superficial. Ele tem uns plot twist e tal, mas eu não comprei a ideia, sabe? Eu senti que a autora tava querendo fazer a gente meio idiota. Enfim, foi uma grande decepção, porque eu tava muito empolgada pra ler esse livro. Antes de eu retomar o canal, eu já tinha pesquisado sobre esse livro, ele tava na minha lista de leituras. Daí eu comprei esse livro, planejava fazer um vlog de leitura, o primeiro vlog de leitura do canal ia ser com esse livro. Ainda bem que eu não fiz, porque primeiro eu li ele muito rápido e não ia ter nem graça fazer o vlog. E ele é bem ruim, mas enfim. Mas o prêmio de pior
leitura do ano ou maior decepção é esse aqui, que é O Desejo Sombrio. Ele é o segundo volume da série Os Cárpatos. E não é que eu fui com muita expectativa para ler esse livro, não, porque... Mas eu tava esperando que ele seria um livro um pouco bom, que teria ação, que teria uma cena hot legal. Mas não, o livro é inteiramente ruim, eu passei raiva o livro inteiro. Ele é um dark romance, mas ele é muito ruim, tá? Eu achei que era o estilo de leitura que eu não gostava, mas não, é o livro mesmo que eu não gostei. Não funcionou comigo. Eu já falei dele também nas minhas leituras, eu explico mais ou menos sobre o que é. E, nossa, foi muito sofrido terminar esse livro, assim. Eu tava com expectativa que ele fosse ficar bom, mas aí chegou no momento do livro que eu desisti, porque não tinha como ele ficar bom, e ele tava... Ele é aquela leitura, pelo menos na minha experiência, que vai escalando o nível de o quanto ele pode ficar ruim. E daí ele sempre supera. Ele vai ficando cada vez pior, cada vez umas coisas mais bizarras são narradas aqui. Mas a proposta dele é pra ser um livro hot de vampiro com muita ação e tal. E, enfim, eu achei que não teve nem hot nem ação. Mas tá aí. Essas foram minhas 3 piores leituras do ano, minhas maiores decepções. A sexta pergunta é as maiores surpresas do ano. Eu tive 2 maiores surpresas do ano. A primeira delas é o Neuromancer. Eu já falei dele aqui, eu acho que foi das minhas leituras de maio. E foi uma leitura muito boa. Eu esperava que eu iria gostar dele, mas eu não esperava que eu iria gostar tanto. Principalmente pelo começo do livro, porque eu passei uma certa dificuldade nele, porque o autor joga a gente nesse universo, bombardeia a gente de informação e não explica muita coisa. Então ele espera que a gente vai entender toda a sociedade, as coisas por osmose. E de fato a gente entende. Mas a gente apanha um pouquinho, pelo menos eu me senti perdida boa parte do começo do livro, mas isso é tipo assim, 80 páginas, tá? Depois você já começa a entender, fluir, e o livro super me surpreendeu. Ele é um romance futurista, cyberpunk, a gente passa numa sociedade distópica, onde ele é governado pelas grandes corporações, e daí a gente tem um hacker que ele vai ter um serviço pra fazer. Eu pretendo falar, tem bastante ação também, eu achei bem interessante. E toda a sociedade que ele criou aqui, eu achei muito legal, assim. Quem gosta de Matrix, eu acho que vai gostar bastante desse livro. Matrix foi inspirado nele, tá? Ele, na verdade, muitas obras da ficção científica foi inspirado nesse livro, tá? Um dos precursores do cyberpunk também. E sensacional. Eu gostaria muito de fazer uma resenha dele pra falar em mais detalhes desse livro, porque foi mesmo uma leitura que me surpreendeu bastante, positivamente. Bom, e outro livro também que me surpreendeu bastante é o Eram os Deuses Astronautas. Gente, por favor, não me julguem, não me condenem por eu, uma pessoa da ciência, ter gostado desse livro. Mas... E ter me surpreendido, porque eu fazia meio que gozação, porque o meu namorado, ele gosta dessas coisas, e fui eu que dei esse livro de presente pra ele. Então, de repente, esse ano eu fiquei muito afim de ler essas coisas de alienígena, cara. Eu fiquei muito afim de ler esses relatos. Não é bem relato de alienígena, mas outras teorias de que pode ter acontecido de outras sociedades terem povoado a Terra, sociedades que vieram de outros planetas virem pra Terra. Nada impede que isso possa ter acontecido. Mas, gente, esse livro aqui, ele é pura especulação. Ele não é um livro teórico, não é um livro de história, ele é especulação. Então, tendo isso em mente, que ele é especulação, você pode ler também e pensar como ficção científica. E aí vai estar tudo certo pra você, porque eu achei muito interessante. Esse livro, ele traz várias perguntas. Eu não comentei dele ainda aqui no vídeo, por isso que eu tô falando um pouquinho mais. Mas eu vou querer comentar dele também. Todos os livros que eu gostei muito, eu quero fazer uma resenha pra eles. Vocês perceberam, né? Porque eu me empolgo pra falar. Eu fiz várias marcações nele. Ele é cheio de perguntas. O autor traz vários questionamentos, todos já guiando pra resposta que ele pensa que seriam seres de outros planetas, já visitaram o nosso planeta, inclusive fundaram colônias aqui, ou até criaram o próprio ser humano, o Homo sapiens, e muitas coisas aqui. Ele traz vários... Ai, tem várias fotografias também. Enfim, mas não me julguem por ter gostado desse livro. Esse livro é um livro bastante polêmico, ele atinge, não, mas pessoas, tanto pessoas da ciência quanto pessoas da religião, super condenam esse livro. Mas eu li ele com a mente aberta, tendo em vista também que foi um livro que foi escrito nos anos 60. E então tem algumas
coisas talvez que possam soar um pouco preconceituosas da parte do autor, eu relevei, tipo, favoritismo com pessoas da Europa, por exemplo. Mas, no geral, ele trouxe muita coisa nova pra mim, trouxe assuntos que eu não conhecia, lugares do planeta que eu não conhecia e que a gente não conhece. Tem muita coisa, muita história do nosso próprio planeta que a gente não conhece, que a gente não sabe de fato quem foi que fez, como foi feito, que ano que foi feito. E a gente tá descobrindo pirâmides mais antigas, fósseis mais antigos. Então, não tá nada 100% definido. E não que seja um livro que vai moldar alguma coisa no seu conhecimento, mas eu acho que é um livro que vale a pena como passatempo. A narrativa dele é muito boa, a escrita é realmente muito fluida. Eu me diverti muito lendo esse livro e, sei lá, vale a pena pra você ter várias ideias pra estar debatendo com amigos e tal. Eu acho gostoso essa prática. Então eu pretendo falar mais desse livro aqui, tá? Ele tá muito legal, essa edição comemorativa de... acho que é 60 anos, 50 anos. De 50 anos. Tá bem legal. Bom, a 7ª pergunta é: novos autores favoritos que lançou seu primeiro livro esse ano ou que você conheceu recentemente? Bom, no meu caso não vai ser que lançou o primeiro livro esse ano, porque eu tô, enfim, meio por fora de lançamentos, autores novos e tal. Mas vai ser um autor favorito que eu li o primeiro livro dele esse ano e se tornou um dos meus autores favoritos. Infelizmente, ele não tem tantos livros publicados, mas tem alguns, eu vou atrás desses livros, que é o Bram Stoker, é o autor do Drácula. Gente, a escrita dele é muito boa. Eu me apaixonei pelo autor. Tá, Drácula não é uma das minhas leituras favoritas do ano, mas é uma das leituras 5 estrelas muito boas. Mas a escrita do Bram Stoker é maravilhosa. Nossa, é muito boa, muito boa mesmo. Se tornou um dos meus autores favoritos do ano. Eu vou falar mais dele também mais pra frente. Tem comentário também do livro do Drácula nas minhas leituras de maio, mas eu vou falar dele de novo em outra pergunta. Bom, a 8ª pergunta é: novo crush literário. Gente, não tem como falar outro personagem. É o Sr. Darcy. Esse ano eu finalmente li Orgulho e Preconceito. E eu sou apaixonada pelo Sr. Darcy, mas eu ainda não conheci o Sr. Darcy dos livros. Mas enfim, é um personagem fictício, foi minha paixãozinha desse ano, era minha paixãozinha desde a época do filme. E, gente, eu passo pano pra ele. E eu passo pano e faço piada dos preconceitos dele com pobre e tal, assim. Eu adoro ver os memes do Sr. Darcy. Mas foi o meu crush desse ano, com certeza. Um dos personagens, assim, que eu me apaixonei. Ele. Novo personagem favorito. E daí vamos com Drácula de novo, tá? Ele tem 2 personagens aqui que se tornaram meus personagens favoritos, que é o Van Helsing e a Mina. Gente, o Van Helsing, eu tinha uma relação com ele que eu nem conhecia o cara. Eu nunca tinha assistido aos filmes, também não tinha lido Drácula, foi a minha primeira leitura. Mas, obviamente, eu conhecia, eu sabia que existia o Van Helsing que caçava vampiros. E por que eu não gostava dele? Porque eu sou apaixonada por vampiros. O cara caça os bichos que eu sou apaixonada. As criaturas sobrenaturais e vampiros são os meus favoritos. E daí, o Van Helsing caçava essa galera aí, então eu não gostava dele. Mas aí eu conheci o Van Helsing. Gente, ele é muito carismático, extremamente educado e muito inteligente, engenhoso. E eu amava acompanhar as cenas do Van Helsing aqui. E outra personagem favorita também foi desse livro, que é a Mina, é a heroína do livro aqui. E, eu quero muito que fique focando, mas enfim. E ela é muito incrível, ela é super inteligente também, é bem determinada, corajosa, e eu também gostava de acompanhar as partes da Mina. Então esses são os meus 2 personagens favoritos do ano. Bom, já estamos quase acabando. Um livro que te fez chorar, gente. Cadê ele? Peraí. Foi o Frankenstein, tá? Ele é o meu livro favorito e também foi o meu livro que me fez chorar. Eu derramei muitas lágrimas. Gente, quando eu acabei esse livro, eu me debulhei em lágrimas. Eu chorei de soluçar, tá? O meu namorado estava comigo no quarto, ele tá de prova, ele me viu chorar. Eu fiquei chorando por muito tempo, cara. Eu fiquei quase 1 hora chorando, pensando no livro. Porque esse é aquele tipo de livro assim, que é determinada situação. Você sabe mais ou menos o que vai acontecer, ou você pelo menos sabe o que não vai acontecer de jeito nenhum, que não é provável que aquilo aconteça, mas você quer com todas as suas forças que aquilo aconteça. E daí você
você sofre porque não acontece, entendeu? Não sei, enfim, eu tava querendo muito que o final, que as coisas desenrolassem, que muita coisa que aconteceu aqui não acontecesse desse jeito, muita coisa tivesse sido evitada. E eu chorei muito. Foi um livro que me fez chorar, real, assim. Um livro que te deixou feliz. Foi Orgulho e Preconceito, me deixou feliz. Gente, se você quer um romance que tem final feliz, que vai deixar você com o coração quentinho no final, que você vai acompanhar toda uma saga, um desenrolar de um casal, que tem alguns obstáculos para eles ficarem juntos, mas você sabe desde o começo que eles vão ficar juntos e eles de fato ficam juntos. Foi um livro que me deixou muito feliz. E outro livro que me deixou feliz também foi Maxton Hall. Tá? Não é uma leitura espetacular, grande coisa, mas eu me senti bem lendo ele, eu li em janeiro. Inclusive foi muito bom porque fez um contraste com Misery, que Misery foi um negócio que eu vivi sob tortura enquanto eu tava lendo esse livro. E daí eu vi pra esse romance extremamente leve e me deixou feliz. Me deixou feliz. Pena que a sequência dele foi bem travada. Mas tá bom. A 12ª pergunta é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano? Gente, eu não ganhei nenhum livro esse ano. Mas eu comprei livros, eu me dei de presente, eu comprei alguns livros. E daí eu tava vendo, dentre minhas últimas compras, não tem realmente livro muito bonito não. Mas eu tinha esquecido que no início do ano, acho que foi no mês de março, eu comprei o Alchemizer. Gente, ele é muito lindo. Eu achei ele muito lindo. Ele é um calhamaço. Eu amo calhamaço, gente. Eu acho que vou fazer um vídeo depois só pra poder falar sobre calhamaço. Eu amo. Eu tenho queda real por calhamaço. Sério. O cheiro é muito bom. Eu tô lendo ele. Eu tô aqui nessa parte. E eu estou tentando gravar um vlog de leitura. Tô gravando. Vamos ver se vai ficar legal. Se ficar legal, vocês vão ver. Se ficar muito ruim, eu não vou postar. Porque eu não consegui fazer. Mas eu acredito que eu vou postar, tá? Eu tô lendo, tô gostando bastante. Mas não vou comentar muito dele agora, não. Até porque o vídeo já tá muito gigante mesmo. E vamos tá aqui. Esse é o livro mais bonito que eu comprei, eu acho. Tem uma queda também pro livro Capa Dura, Calhamaço e Capa Dura, tudo de bom. O Casa de Folhas também é muito bonito, mas eu não ganhei esse ano, então por isso que ele não entrou. A 13ª pergunta é: melhor adaptação de um livro que você assistiu até agora? Eu acho que eu assisti esse ano até agora. Bom, eu não tô assistindo muitos filmes, muitos lançamentos e tal, mas eu tô vendo um filme antigo, então... E eu li os livros, então, são de 2 livros antigos, com filmes antigos, mas que eu assisti esse ano que foram maravilhosos. A adaptação foi sensacional, tá? Eu só vou pegar aqui. Bom, o primeiro que eu vou mostrar, eu já mostrei ele aqui, é o Misery. Nossa, a adaptação tá muito boa. Inclusive, quando eu terminei de ler o livro, foi a primeira coisa que eu fiz, foi assistir o filme. Eu já tinha assistido ele há muito tempo atrás. Eu lembrava que era bom, mas eu não lembrava que era tão bom e muito fiel, apesar de que o Misery, ele tem cenas mais pesadas, tá? O filme deu um pouco mais de amenizado, tem algumas coisas que acontecem no livro que não foi levado pro filme, não. Mas a adaptação tá espetacular, então foi uma das melhores adaptações que eu vi esse ano e de um livro que eu li esse ano. Boa, outra adaptação também que eu gostei bastante foi do Retrato de Dorian Gray, que inclusive eu li esse livro esse ano também. Só que com o Retrato de Dorian Gray, o que rolou foi o contrário. Eu assisti a adaptação esse ano, eu já tinha assistido há uns anos atrás, e daí esse ano eu tava nessa fase meia gótica, eu ainda tô na fase meia gótica, tá? E aí eu quis assistir o filme do Retrato de Dorian Gray, que eu lembro que eu tinha gostado, mas eu não lembro que eu tinha entendido tantas coisas, porque tem muito tempo que eu assisti, enfim, eu queria ver. Gostei muito. E daí eu fiquei, não, quero assistir, eu quero ler o livro, quero muito ler o livro. E eu também gostei do livro. Foi leitura do mês de junho, ainda vai sair vídeo pra eu comentar mais desse livro aqui. Eu fiz algumas marcações nele também. Gente, esse livro me rendeu muita coisa pra poder ficar pensando. Muita coisa pra questionar. Tem muitas falas aqui, assim, super interessantes. Enfim, vou discutir ele depois, porque essa tag aqui tá gigantaça. Mil desculpas. Bom, e a 14ª pergunta é: a sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Bom, a minha resenha favorita é a resenha da Casa de Folhas, tá, gente? Deu muito trabalho pra fazer, porque tinha muita coisa que eu queria falar, e foi aí que eu comecei a escrever roteiro. Eu não escrevo roteiro pros meus vídeos, porque eu tenho um problema de querer seguir. Se eu escrevo um roteiro, eu quero seguir exatamente aquilo que eu falei, que eu escrevi. Mas enfim, é importante fazer o roteiro pra não ficar fazendo muito isso que eu tô fazendo aqui, né? Porque daí eu vou pensar no que eu vou falar. Então, essa resenha do Casa de Folhas, eu organizei direitinho o que eu ia falar, eu gostei. Foi minha resenha favorita que eu fiz, tá?
em vídeo. E em breve vai ser reescrita também. A 15ª pergunta é livros que você quer muito ler até o final do ano. Gente, eu tenho alguns livros que eu quero muito ler. Na verdade, tem muito livro que eu quero muito ler. Mas não necessariamente até o final do ano. Eu não tenho um prazo assim, sabe? E às vezes eu pego um e passo na frente e tal. Mas que eu gostaria de ler esse ano ainda, eu separei 2. Ficaram um pouco mais distantes aqui. Eu separei 2 livros. Um deles é A Montanha Mágica. Gente, esse já é o terceiro vídeo que eu trago esse livro. E, gente, eu espero muito conseguir ler esse livro esse ano. E eu espero mais ainda gostar desse livro, porque vai ser uma baita decepção se eu não gostar do livro. Ou pior, se eu empacar no livro e não conseguir deslanchar aqui a leitura. Mas eu não consegui pegar ele em julho. Agora em agosto eu também não sei. Realmente tá muito corrido minha vida pessoal. Mas é uma leitura que eu gostaria muito de fazer até o final do ano. Eu gostaria muito de fazer, de preferência até o final do ano. Um outro livro também que eu quero finalizar esse ano é uma série, que é como eu já falei, né, a série do Vampire Academy. Eu comprei no final do ano passado, eu comprei esse último volume, deu um baita trabalho pra conseguir achar e eu queria ele novo. E daí, depois que eu comprei, eu acabei passando outros livros na frente, mas é porque eu tô com medo de terminar uma série que eu gosto muito. Gente, eu tenho uma dificuldade real de terminar uma série. Essas séries que eu gosto, eu não gosto de terminar. Por quê? Porque eu tenho um trauma. Toda série que eu gosto muito e que eu termino, o final é uma porcaria. Eu me decepciono. Aconteceu com True Blood. Aconteceu com Dark. Vampire Diaries talvez aconteça, mas eu não terminei. Eu não assisti a última temporada. E daí eu fico com medo real de ler esse aqui e decepcionar. Porque enquanto você... Olha minhas ideias, vê se vocês concordam com o meu raciocínio. Enquanto você leu a série toda e não sabe o final tá em aberto. Ou seja, pode acontecer qualquer coisa. Mas depois que você lê o final, já era. Então, já era. Tipo isso, entendeu? E se não rolar do jeito que você gostaria, aí vai ser frustrante. Enfim, uma coisa da minha cabeça. Mas eu quero terminar essa série, eu acho que eu vou gostar. E até porque eu também quero retomar os outros livros que vieram depois dessa série, né? Que se passam no mesmo universo. Mas, então, eu adorei gravar essa tag, gente. Deu muito trabalho, o vídeo tá muito grande, porque eu falo pra caramba. Então, me desculpem pelo tamanho do vídeo. Bom, eu acabei esquecendo de falar no início do vídeo, mas eu resolvi fazer essa tag porque eu vi no canal da Ana Luz, ela fez essa tag e eu super gostei. E assim, daí eu descobri que essa tag era super famosa já tem bastante tempo. Só que, eu não sei, se você chegou no canal por agora e ficou até aqui, deve ter percebido que tem um gap gigante, assim, tipo de uns 10 anos entre meus vídeos. E eu parei e depois eu retomei. Agora, finalzinho de 2025, eu voltei com o canal. Então, eu tava real por fora, sabe? Por fora dessas coisas. Então, tipo, parece que eu fui abduzida. Eu não tava por dentro de nada. Principalmente do meio literário. Então, eu tava real por fora. Então, eu não sabia dessas tags. Então, eu vi no canal da Ana Luz, eu vou deixar o link do vídeo dela, eu achei muito legal. Então, foi isso. E agora eu vou querer gravar essa tag todo ano, porque eu acho bem legal. Dá pra gente falar muito das leituras que aconteceu, ainda mais que eu li muitos livros diferentes, assim, então eu consegui responder quase todos, exceto sobre os lançamentos, porque de fato eu tô bem por fora mesmo. Mas então é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, deixem um joinha, por favor, eu também sempre esqueço de pedir, mas é muito importante, eu fico super feliz, tá? E brigadão por você que assistiu até aqui, tá? Um beijão pra todo mundo que tá assistindo e até o próximo vídeo.